Quem são as duas testemunhas? É Elias e Moisés? Enoque e Elias? São literais ou figuradas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Assista o vídeo até o final e vamos aprender mais da palavra de Deus. Sobre a grande tribulação, nós estamos gravando vários vídeos sobre esse tema. Acompanhe aí no canal, na playlist Escatologia. É muito importante que você busque esses estudos na sequência, para que você possa ter um melhor entendimento sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos da história da humanidade. Vamos acompanhar aqui a passagem que fala das duas testemunhas. Tem sido motivo de embate, de mistério, de muitas controvérsias e interpretações. Mas vamos ler a passagem que fala sobre eles. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhe causar dano, da boca dele sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que devem morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder de fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder de transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. A primeira coisa que vemos aqui é que as duas testemunhas, eles profetizarão durante um tempo determinado, 1260 dias. Muitos acreditam que esse período de 1260 dias será a primeira metade da grande tribulação, período no qual as duas testemunhas desenvolverão suas atividades de proclamação, como faziam os profetas do Antigo Testamento. A palavra fala que, inicialmente, eles serão invencíveis. Todos aqueles que quiserem causar dano a eles, sai fogo da sua boca e devora seus inimigos. Eles também têm poder sobre a natureza, para fechar o céu de modo que não chova, e também transformar a água em sangue, além de ferir toda a terra com toda sorte de praga, todas as vezes que quiserem. Depois desse período, a palavra diz que a besta que vem do abismo irá vencê-los e matá-los. Após mortos, eles ficarão durante 3 dias e meio expostos em praça pública, e as pessoas muito se alegrarão por causa da morte deles, a ponto de festejarem e darem presente uns aos outros, porque a palavra deles era como se fosse um tormento para a humanidade. E ao final desses 3 dias e meio, eles ficarão em pé e serão levados ao céu. Muitos acham que essas duas testemunhas são Elias e Moisés. Primeiro porque Elias foi aquele que fez cair fogo do céu pela sua palavra. Outros também argumentam que foi Elias e Moisés que apareceu na transfiguração, no Novo Testamento. Existem outros que acreditam que, ao invés de Moisés, vai ser Enoque, porque Enoque ele foi arrebatado, foi levado ao céu em vida. Bem como Elias também foi arrebatado ao céu em vida num carro de fogo. Há ainda aqueles que acreditam que, na verdade, será Zorobabel e Josué, porque essa passagem de Apocalipse usa a mesma linguagem, a mesma terminologia que se encontra lá em Zacarias capítulo 4, ao falar do candelabro e das duas oliveiras. Existem ainda outros que espiritualizam tanto essa passagem que diz que, na verdade, as duas testemunhas significa o Antigo e o Novo Testamento. Então veja que são diversas as formas de interpretar essas duas testemunhas. A primeira coisa que nós temos que entender é que elas são duas pessoas literais. Elas realmente aparecerão durante o período da grande tribulação, durante 1260 dias. Cremos que será na primeira fase da grande tribulação, mas há alguns que acreditam que será na segunda, nos últimos 3 anos e meio. Mas o que importa é que o trabalho delas será feito, será realizado, que é a pregação, a palavra do reino de Deus.
Também podemos perceber que a própria Bíblia usa a linguagem de outros personagens para um outro personagem profético, mesmo sem ser o próprio personagem da antiguidade. Por exemplo, isso acontece com Elias. A palavra de Deus diz, em uma profecia, que Elias virá de novo. Nesta época de Malaquias, Elias já estava morto. E aqui a palavra diz que ele virá antes do grande e terrível dia do Senhor. E o próprio Jesus vai dizer que Elias já veio, e que esse Elias era João Batista. Então veja, João Batista era uma figura literal que simbolizava a profecia. Não que Elias voltasse a viver no período de João Batista. Não, João Batista apenas se assemelhava. Tinha o propósito e o ministério que Elias tinha no passado, que era levar a palavra de Deus para uma nação infiel e impenitente. Consequentemente, nós cremos que assim será no final. Um Elias virá, ou um Moisés virá, ou um Enoque virá. Ou seja, qual for a terminologia ou a semelhança que eles trazem em si por causa das obras que eles farão, mas não será aquela pessoa do passado, será apenas a semelhança do que eles fizeram no passado. Porque se tentarmos trazer alguém morto para viver humanamente, nós entramos em contradição com a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não é coerente que alguém que já morreu venha a reviver para morrer de novo. Seria uma confusão, uma incoerência daquilo que a Bíblia ensina a respeito da morte. Outra confusão seria pegar essas pessoas que foram arrebatadas, no caso de Enoque e de Elias, fazê-los descer do céu, assumirem um corpo humano, morrerem novamente para depois serem levados no céu novamente. Seria uma incoerência, algo perturbador, difícil de explicar e fora dos padrões do ensino bíblico. Então, o que mais nos parece é que, assim como a profecia antiga a respeito de Elias que viria, que se cumpriu em João Batista, essas duas testemunhas que aparentemente parecem ser Elias ou Moisés pelas obras que eles fazem, o poder que eles têm sobre a natureza e os sinais miraculosos que eles fazem, na verdade são duas pessoas normais, comuns, que nascerão, servos de Deus, ungidas por Deus para desempenhar uma grande obra, um grande papel durante esse período da grande tribulação. É assim que nós cremos a respeito das duas testemunhas. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre a grande tribulação. Para você aprender mais sobre o que a Bíblia fala desse período, acesse o canal O que a Bíblia Diz, na playlist Escatologia, assista os vídeos na sequência, para você aprender mais sobre os eventos finais da história da humanidade. Seja um divulgador da palavra de Deus. Contribua com o reino de Deus, pregando e ensinando as pessoas, mostrando às pessoas as verdades bíblicas daquilo que está por vir. Eu sou Hildeberto e este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Gostaria de pedir que você ajudasse o canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu like, fazendo os seus comentários aí embaixo, e ativando o sininho das notificações para quando lançarmos novos vídeos você ser avisado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.